Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os terapeutas de modo geral. O que está acontecendo, né, nesse ramo que foi tão mudado com o novo normal, né? Quero falar um pouquinho com você que é terapeuta. E o que são essas nomenclaturas, né? Porque existe uma gama de informações, né? Existe uma gama de classificações dos terapeutas. Então a gente tem aí hoje o terapeuta holístico, o terapeuta tradicional e o terapeuta das técnicas integrativas ou complementares. Então existe essa ramificação dentro desse mundo das terapias, né? E na realidade, o ano de 2020 ele foi um ano muito atípico e acabou afetando todos nós de modo geral, né? Então são pessoas que cuidam de pessoas. Então no novo normal a gente tem aí uma diferença bem grande, porque, por exemplo, quem trabalha com acupuntura tradicional ou mesmo algumas outras técnicas, por exemplo, como eu que trabalho com acupuntura laser, a gente tem o contato ali direto com o cliente, né, o paciente, independente de como você queira chamar. Então a gente tem aí um contato direto, né? Então existem formas de fazer a aplicação dessas técnicas da medicina oriental e de outras medicinas aí, só que a base, a acupuntura em si, é inserção de agulhas. Então eu não tenho como fazer uma inserção de agulha se eu não tô com a pessoa na minha frente, né? Então, assim, e o novo normal acabou dificultando um pouco todo esse contato direto com o cliente, né? E as outras gamas de terapeutas que a gente tem, por exemplo, o psicólogo na terapia convencional, muitos deles já estão atendendo online desde o começo de 2020, né? Desde que deu a pandemia, tudo. Só que é uma realidade que para muitos terapeutas isso não vai voltar a ser o que era antes. Nós temos aí clientes que, por estarem em home office, por estar com a vida toda estruturada de uma outra forma e até a questão do deslocamento, acaba afetando bastante. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa região afastada, né? Assim, vou dar um exemplo de São Paulo para ficar mais claro. Mas uma cliente que trabalha na região lá de Alphaville, Barueri. Então, para ela sair dessa região e vir e mora, por exemplo, na ABC Paulista. Eu tenho várias clientes que tinham esse trajeto todos os dias, né? E hoje estão como home office. E esse deslocamento, ele acaba ocasionando aí uma perda de tempo muito grande, seja por conta de trânsito, da distância em si, seja por conta do deslocamento em si. Por exemplo, o dia que tá chovendo, é bem complicado uma pessoa sair da região lá de Barueri e vir para a região da ABC, onde que ela mora. Então tem clientes que muitas vezes saem às 6 de lá para chegar às 8. Então a gente tem 2 horas de trajeto, né? Então a gente tá falando um pouquinho aí sobre os terapeutas, como que vai ser toda essa logística em 2021. 2020 ainda não acabou, né? Então a gente tem bastante coisa ainda que pode ser feito e até mesmo que pode ser estruturado para 2021. Então algumas técnicas, algumas terapias, elas não vão mudar. O que aconteceu agora, como está hoje em 2020, ela vai continuar em 2021. Então tem muita gente que acabou se adaptando a esse cenário, né? De fazer terapias tanto online quanto deixar de fazer essa terapia presencial, né? Então, tem muitos clientes que, por exemplo, mesmo dentro da medicina oriental, que é o que eu atendo muito, nós temos aí pontos de acupuntura que eu ensino a cliente a acionar. Então, eu não faço a inserção da agulha diretamente no ponto, mas eu faço ela fazer o manuseio. Uma das técnicas que eu uso muito é um cotonete, o Doin, que é o próprio, né?
apertando o ponto de acupuntura, os óleos essenciais. Então, muita coisa que a gente fazia fisicamente dentro da clínica, diretamente, conseguindo atender também, dando a orientação e mostrando aonde, o que pode ser feito, quais os pontos que podem ser acionados, quais os óleos essenciais que podem ser utilizados. Então, a gente acaba dando esse respaldo, esse acompanhamento para o nosso cliente. Então, isso, de certa forma, em 2021 não vai mudar muito, porque tem muitos clientes aí que já se enquadraram a isso, né? E já estão se acostumando com isso. Então, você acaba tendo uma perda muito grande de tempo fisicamente de um deslocamento. Então, por exemplo, para você ter uma terapia, fazer uma sessão terapêutica, seja ela de drenagem linfática, seja ela de acupuntura, seja ela de uma fitoterapia, né? Tem algumas técnicas que têm que ser presenciais. E agora tem outras que estão sendo acopladas aí de modo geral, né? Que a gente consegue orientar e o cliente fazer sozinho. Fazer sozinho não. Na realidade, a gente está ali online, com vários recursos que tem, mas está ali juntamente com o cliente fazendo. Então, eu tenho clientes que a gente entra via Zoom, via WhatsApp, e eu oriento e eu faço esse cliente apertar os pontos de acordo com a necessidade dele e utilizar as técnicas de acordo com a necessidade dele. Mas é uma realidade de hoje que vai ser para 2021 também. Então, assim, os terapeutas hoje tá todo mundo muito perdido. Isso de fato, porque assim, uma coisa é você ter a técnica, você saber que o óleo essencial tal, o ponto tal, o que você vai fazer na sua sessão com o seu cliente, e a outra coisa é como que você vai adaptar isso tudo no mundo digital, né? Então, você tem que ter aí vários recursos e tem que estar estruturado. Fora que no mundo digital, você acaba abrangendo muito mais clientes. Eu tenho aí mentoradas, né? Nessa mentoria que eu estou fazendo exclusiva para terapeutas, eu tenho aí profissionais que acabaram que estão aí com uma carteira de clientes. Antes ela atendia uma gama média de 6 clientes por dia. Hoje, em um dia, ela está atendendo aí uma gama muito maior de clientes, né? Até mesmo por conta de algumas orientações. A procura dela subiu em 80%, porque ela está dentro das mídias digitais. Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma live para te orientar os terapeutas com alguns recursos que a gente pode utilizar. Então, a procura acaba sendo muito maior. Eu tenho clientes que acabaram me procurando pelas mídias sociais, né? Pelo marketing digital, porque mídia social é uma coisa, marketing digital é outra, são coisas diferentes. E para a gente que está ali no meio da área de saúde, fica muito difícil, muitas vezes, você entender essa avalanche de informações que tem. O que você tem que ter, aonde você tem que estar, quais as redes utilizar, o que cada uma faz. Então, existe muita informação. E se você não está preparada para isso, se você não está adaptada nessa linguagem, você acaba se perdendo um pouco, né? Então, cada rede a gente fala de uma forma diferente. Muitas vezes você tem que direcionar o cliente para estruturas diferentes, né? Então, muitas vezes, o exemplo que eu estou dando é que eu tenho clientes que estão fora do país, inclusive. Eles já moram fora do país e a gente tinha perdido esse contato, porque quando eu estava no Brasil, ela estava aqui. Eu tenho cliente que está na Flórida e tem um que está no Texas. Então, são clientes que, quando estavam fisicamente aqui no Brasil, ele ia normalmente na minha clínica, né? Então, eu atendia presencialmente. Hoje, eu atendo ele online. Então, a gente fala muito de óleos essenciais. Acaba tendo uma gama muito maior de possibilidades de atendimentos. E o que isso é importante para o terapeuta, né? Não é só a questão de você falar assim, mas eu vou atender mais pessoas. É a qualidade de vida desse cliente.
É a qualidade de vida e a quantidade de pessoas que você pode estar abrangendo. Porque, assim, quem é terapeuta tem uma bagagem de informação muito grande. Então, a nossa informação, a sua informação, ela é muito preciosa, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu acoplo algumas técnicas. Eu sou acupunturista e massoterapeuta. Então, eu acoplo algumas técnicas, por exemplo, na acupuntura de fazer estimulação com uma técnica de Stipper, ou fazer a pontuação de um óleo essencial junto com o ponto de acupuntura, mas tudo com orientação, de acordo com a necessidade desse cliente. Então, essa informação ela é muito preciosa, porque você pode ajudar esses clientes, né, ou pacientes, como você queira chamar, você pode ajudar essas pessoas, seus clientes em si, a prevenirem doenças que vão vir aí futuramente. Um exemplo clássico disso é a ansiedade, a depressão, o estresse. Então, quem trabalha muito com algumas técnicas pode utilizar para fazer cursos online, muitas outras formas de você atender um cliente ou uma gama de clientes, né? Que você pode estar ajudando aí, você tem que sempre pensar, daqui a 10 anos, como é que vai estar isso tudo? Então, a pandemia, ela chegou, 2020, nessa forma atípica de tudo que aconteceu, acabou fazendo com que o mundo mudasse. E essa mudança, ela vai se perpetuar em alguns pontos, né? A gente está aí com várias expectativas de vacina, tudo. Só que assim, se a gente fala, por exemplo, de uma vacina, vamos pegar a realidade de hoje. Isso ainda vai demorar um tempo. Se o sistema imunológico desse cliente não estiver bem, daqui a pouco aparecem outros fatores patogênicos, né? Outros problemas de saúde que são decorrentes do dia a dia. Então, a gente pode orientar ele na subida do sistema imunológico, na questão da ansiedade, do estresse, da depressão, que é gravíssima hoje em dia, e até mesmo o câncer, né? Então, são medidas que são preventivas. Então, por mais que muita gente voltou a atender fisicamente, né? A demanda caiu demais. Por exemplo, eu tenho muitas clientes que são gestantes, eu tenho clientes que são idosas, e esses clientes são fatores de risco. Então, a gente optou por não fazer o atendimento presencial. De qualquer forma, voltando a atender alguns clientes presencialmente, alguns não dá para atender presencial hoje. A situação é muito instável. E isso não é alarmismo, não chega a ser, não é nesse nível que eu tô te falando, né? Eu tô te abordando isso num nível que vai ser uma realidade para 2021 também, né? Então, até por conta de deslocamento de alguns clientes. Tem várias clientes minhas que a gente que já falaram, olha, eu faço tratamento de psicologia, faço acompanhamento com psicólogo, e na pandemia eu tô fazendo online, e eu não vou voltar a fazer presencial, por conta do deslocamento. Então, ela leva 1 hora para chegar na clínica, 1 hora na sua sessão, e mais 1 hora, e até 1h30 para chegar em casa de novo. E quando você faz online, algumas técnicas que dá para fazer tudo nesse mundo digital, você desloca aí apenas a sua hora de sessão. E tudo isso tem que ser orientado. Esses atendimentos do novo normal, eles têm que ser muito bem orientados. Então, assim, hoje os terapeutas em si estão meio perdidos nessa situação, né? Porque é muita informação e muitas formas de você entrar nesse mundo digital, né? Uma coisa é o cliente conseguir te achar aonde que você vai estar, porque, assim, redes sociais é uma questão muito importante. Se você trabalhar ela bem, você consegue ter aí um alcance muito grande. E ter clientes que você não imaginaria porque você é muito regional, né? E na realidade, você sai um pouco dessa regionalidade. Então, você abrange o número de clientes muito maiores, né?
Então é bem importante isso. E se você não está bem posicionado, se você não sabe o que está falando, se você não sabe se portar dentro das redes sociais, você acaba tendo até perda de clientes presenciais, porque uma indicação hoje, ela é feita para quem tem realmente, passa confiança, credibilidade, sabe do que está falando e tem uma postura dentro de uma rede social, né? Então não é simplesmente você colocar qualquer coisa lá ou abrir vários canais e não saber nem o que está sendo feito. Então hoje é bem importante isso porque é uma coisa que a gente não aprendeu. Então por mais que você seja terapeuta de qualquer área, ninguém aprendeu a trabalhar dentro das mídias sociais, né? Do mundo digital, vamos dizer assim. E como trabalhar lá dentro. Uma coisa é você indicar um óleo essencial para um cliente e você não ter condição de orientar para ele, ou ter um manualzinho, um e-book, um informativo pronto, dizendo para ele, por exemplo, que ele não pode colocar um óleo essencial diretamente na pele. Ele não pode ingerir um óleo essencial. Aqui eu estou dando alguns exemplos, tá? São casos e casos. Por exemplo, um ponto de acupuntura tem gestantes que não podem acionar, né? Tem óleos essenciais que não podem ser utilizados, por exemplo, no caso de pressão alta, pressão baixa. Então, tudo isso você tem que ter esse acompanhamento com o seu cliente. E você tem que estar estruturado para isso, porque uma coisa é você falar com ele pessoalmente ou você fazer a técnica, né? Você aplicar a técnica no seu cliente e orientar ali na sua 1 hora de sessão, tá? Isso tudo é um exemplo que eu estou dando. E uma coisa é você orientar ele a utilizar essa técnica, né? Então, eu tenho aí muitas clientes que são advogadas, que são empresárias e que não tem mais tempo, até por essa questão de tratamento online, né? De mundo digital, elas fazem palestras, lives o tempo inteiro. Tem clientes minhas que fazem live 3 vezes por dia, pelo ramo de atividade dela. E, na realidade, a gente acaba tendo aquele horáriozinho para conversar, porque, assim, a enxaqueca bate por conta de vários fatores, né? Então, assim, a gente consegue estar orientando no caso de uma enxaqueca e sabe o que está acontecendo com essa cliente. Então, você já tem o histórico dela, você já sabe o que está acontecendo com ela, tanto por uma ficha de anamnese. Então, tem coisas que são ainda padrões. Mesmo você atendendo online, você tem que ter uma ficha especial, né? E ter todas as anotações do cliente, o que você orientou, o que não. Então, isso é uma estrutura que os terapeutas hoje têm muita dificuldade. Então, por isso eu abri as vagas de mentoria para terapeutas, mentoria exclusiva para terapeutas, tá? Justamente para ajudar nisso tudo. Então, a gente está falando aí de técnicas que você vai aprender, apesar que, assim, todos os terapeutas já têm uma gama de informações. Você já tem diplomas, você já tem certificados aí, bastante, inclusive, né? Então, você não precisa de mais uma técnica terapêutica. Então, eu não vou te ensinar, não sei em alguns casos, né, que eu acabo dando algumas dicas de acoplamento, alguma coisa assim, mas eu não vou te ensinar, por exemplo, sobre acupuntura, sobre o óleo essencial. Então, nessa mentoria, nós temos aí diversos tipos de terapeutas. Então, por exemplo, um terapeuta holístico que trabalha com uma constelação familiar é um terapeuta. Ele pode tirar uma pessoa tranquilamente de uma depressão. O Reiki, algumas outras técnicas, por exemplo, eu tô pegando por aqui a apometria, que são tudo nessa parte holística, né? E as terapias integrativas, por exemplo, acupuntura, aromaterapia, yoga. Então, são técnicas dentro das complementares, dentro das alternativas, né? Alternativas, integrativas, complementares, a gente entra tudo como uma gama só, né? Por isso as nomenclaturas aí diferentes. Então, assim, mas todos são pessoas que cuidam de pessoas, de modo geral. Então, na realidade, por exemplo, quem trabalha com homeopatia, né? Quem trabalha até mesmo com a cromoterapia, ela tira uma pessoa da depressão. Então, você pode estar atendendo aí um cliente que te procura, que está na Bahia, e teve a empatia com você de estar se tratando com você. Dificilmente você vai ter ali o contato físico com essa pessoa. Só que você tem ali as sessões tranquilamente sendo feitas, né? Então, isso tudo dentro da mentoria, a gente vai direcionar
dentro dessa gama. Então, assim, você vai utilizar toda a estrutura que você tem, tá? Então, todo ensina o conhecimento que você já tem. Então, eu vou estar te ajudando aí também a estruturar isso tudo para 2020 ainda, porque tem muita coisa que dá para ser feito, o ano ainda não acabou, e para 2021, né? Porque 2021 tá batendo na porta e tá chegando aí com tudo também. E vai chegar da mesma forma. Hoje, por mais que a gente tenha aí algumas diferenças, muitos terapeutas que eu conheço estão atendendo em clínicas e atendendo online também. Então, assim, você está preparado para isso? Você está estruturado para isso? Né? Esse mundo todo aí que a gente entrou, novo normal, né? E até mesmo para o atendimento do novo normal. E a questão também de você se cuidar. Porque com a gama de informações que a gente tem, com essa instabilidade toda que acontece, que está acontecendo de modo geral no novo normal, a gente não sabe se amanhã ou depois o que vai ser feito, né? Que decreto vai ser feito, como que vai ser isso tudo, né? Então a gente tem que estar bem, estar preparado para isso também. Então, assim, você também está se cuidando em questão a isso? Porque é muita informação, é muita coisa. Imagina que o ano que vem, ou daqui a um tempo, você acaba tendo uma estafa mental, emocional ou até física, porque o seu corpo acaba pedindo uma pausa, né? E a gente hoje brinca que a gente não tem tempo para isso, né? Então, assim, existe toda uma estrutura em cima disso. Se a gente se direcionar e você se ajustar nessa questão toda, você vai ter aí uma tranquilidade e pensar daqui a 10 anos também como é que vai estar isso tudo. Daqui a 10 anos você vai estar trabalhando nesse ritmo que você está hoje? Então, o que você pode fazer hoje, até mesmo na questão de digital, né? Que você pode levar isso para a questão futura. Né? Muitas vezes você vai montar aí um curso online, você vai montar um e-book, você vai estar estruturado na área terapêutica. Então, você vai ser um terapeuta que você vai ter condição de atender e ter um pouco mais de tranquilidade, até mesmo financeira. Né? Porque hoje você monta um e-book com a sua condição, o seu conhecimento, que não é pouco, a gente sabe que não é pouco, e você tem aí uma venda diária nas redes digitais, vamos dizer assim. Tá? Porque são diferentes nesse marketing digital. Então, assim, o que você vai estar fazendo para daqui a 5, para daqui a 10 anos? Né? O ano que vem vai ser também super rápido. Esse ano voou, né? Por essa instabilidade, essa questão de datas, e vai, não vai, e ajusta, tudo. Então, é bem importante a gente pensar nisso. O que nós vamos fazer daqui a um tempo? Daqui a 10 anos, você vai estar atendendo fisicamente ainda? Como é que vai estar isso tudo? Então, esse é um momento ótimo para estar estabilizando isso. Por isso que eu montei, de fato, essa mentoria para terapeutas exclusivamente, porque é diferente eu falar com você que tem uma bagagem, que você sabe do que eu estou falando na área de saúde, e falar dentro de um grupo que tem, por exemplo, eu tenho 2 canais, né? Eu tenho um que é a Silene Galo Therapy, que eu trato sobre câncer, hérnia de disco, toda a parte terapêutica da saúde da mulher, né? E tenho esse canal aqui que eu já tinha, eu acabei reativando ele para tratar com os terapeutas. Então, são linguagens diferentes. Então, assim, senão acaba virando mistura toda a informação e eu não falo nem com você e nem com a mulher que tem câncer, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter aí esse tino aí para resolver isso tudo, tá? Mas o que acontece? Essas vagas são limitadas, a demanda tá grande, por isso que eu vim fazer essa live aqui de surpresa, tá? Justamente para te avisar isso. As inscrições, eu fiz 2 gamas, uma de pré-lançamento e uma de lançamento. E os valores mudam a partir de amanhã. Então, quem aproveitou, na realidade, eu já deveria ter fechado essa turma de pré-lançamento, porque as vagas já se esgotaram. Né? Então eu vou deixar até hoje ainda com esse valor especial. Isso tudo você entra aí no link da bio, você tem todas as informações, você vai fazer um cadastro e vai receber um e-mail já com o link, com todas as informações que você precisa e com a plataforma já pronta. As aulas começam no dia 12/10. Então nós vamos ter aí 3 sessões online, todas as sessões são online na realidade, né? Mas nós vamos ter aí 3 sessões de acompanhamento em grupo
né? E uma sessão de mentoria individual. Então, eu vou olhar para o seu negócio como um todo. Eu vou olhar para o seu negócio de forma específica, né? Te dando orientação sobre o seu negócio. Se você é psicóloga, se você trabalha com aromaterapia. Então, são linguagens diferentes. Então, assim, eu vou olhar para o seu negócio em específico, tá? Então, a gente vai estar falando bastante sobre isso dentro da mentoria. É uma mentoria de 6 meses. Eu vou te acompanhar por 6 meses, tá? Por quê? A gente tem aí praticamente 3 para acabar o ano. E daqui até acabar o ano tem muita coisa que dá para fazer. A gente tá entrando aí com o verão, com um monte de coisa. E assim, existem várias coisas que dá para ser trabalhadas. Doenças respiratórias, doenças de pele, ansiedade de fim de ano, depressão, toda essa instabilidade, o estresse, né? Então tem muita coisa que dá para trabalhar agora. E no primeiro semestre, que também vai ser um semestre de modificações. Então a gente vai ter aí uma série de ajustes para o primeiro semestre, né? Primeiro trimestre, desculpa. O primeiro trimestre de 2021 vai ser também super atípico, porque vai ser toda uma reestruturação de várias coisas, tá? Então, assim, até hoje as vagas ainda estão abertas para a condição especial, e a partir de amanhã ele já está com uma outra condição, tá? Até para eu poder estruturar isso e atender a todos os terapeutas, todos os clientes, todos os mentoradas, né? Mentoradas e mentorados que estão entrando aí no grupo, tá? A gente vai ter aí um acompanhamento bem interessante a respeito disso. Quem tiver preparado vai sair na frente com certeza em 2021, né? Agora, quem não tiver ainda vai patinar o ano de 2021 inteiro. Então, assim, é uma oportunidade que eu tô fazendo para vocês. Na realidade, a minha mentoria, ela tem o valor 3 vezes maior do que esse. Então, eu abri essa turma especial e com vagas limitadas justamente pela demanda e pela necessidade de ajudar você, que é terapeuta, a dar essa guinada aí nos próximos 6 meses para resolver a sua vida aí e estruturar bem o que você tem aí para fazer, tá bom? Espero você lá. Qualquer dúvida aí entra nos canais, tem várias informações. No link da bio tem o canal de dúvidas também, é só chamar, inbox. Tem várias formas, né, pra gente poder estar conversando. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu vou estar respondendo todo mundo. Tá bom? Espero que você tenha bastante sucesso. Sucesso, inclusive, financeiro daqui pra frente, porque essa instabilidade acabou afetando muito em todo mundo, né? Por mais que você já esteja estável hoje, ou tenha sua clínica, sua turma, todo o seu grupo, acabou tendo uma série de modificações. Então, assim, se você estiver bem, você triplica isso pro ano que vem. Se você estiver desestruturado, acaba complicando bastante a situação. Tá bom? Espero você lá do outro lado. E vai ser um prazer te auxiliar para ser mais um membro aí, porque a gente costuma dizer que nós não temos concorrentes, né? Eu costumo dizer muito isso. Não existem concorrentes. Na realidade, nós temos aí terapeutas na mesma atividade, só que com estruturas, com histórias diferentes. Então, eu sou diferente na acupuntura de uma outra acupunturista que fez o curso diretamente junto comigo, porque a minha bagagem é diferente. Então, ela não é minha concorrente. Ela acaba acoplando técnicas, ela acaba acoplando a história de vida dela e o alicerce que ela tem com o meu conhecimento. Então, a gente tem aí uma gama de ajudas, né? Companheiros de atuação e não concorrentes. A hora que a gente começa a ver dessa forma, fica muito mais fácil você olhar para o seu negócio, para a sua história de vida, para a sua estrutura e crescer, do que ficar se preocupando aí que o concorrente está conseguindo atender e eu não. Então, assim, vamos estruturar o que você tem hoje, tá bom? Eu escutei de uma mentora minha, nos últimos tempos, uma frase muito interessante, que até pega o gancho para divulgar isso, né? Que assim, nós somos o farol na vida de alguém. Você sabendo ou não, muitas vezes uma informação que você passe, uma informação que eu passo, eu posso estar salvando uma vida, tá? Então, assim, você é o farol na vida de alguém.
E se você não põe isso em prática, você não põe na mesa o seu conhecimento, você armazenou isso tudo para você. Então você pode sim estar salvando uma vida. E a gente pegando outro gancho sobre terapeutas, existem, por mais que não esteja dentro da nomenclatura, existem profissionais que acabam fazendo esse papel também, né? Por exemplo, até mesmo uma designer de sobrancelha, uma micropigmentadora, uma tatuadora. Eu falo no feminino porque eu trabalho muito nessa área da mulher, né? Então, assim, uma manicure, uma podóloga, são profissionais que muitas vezes não tá nessa gama, né? Que a gente fala, tem as classificações, né? Só que muitas vezes ela acaba atuando em cima disso. Por exemplo, uma designer de sobrancelhas, vamos dizer assim, uma designer, né? Uma micropigmentadora. Ela acaba levando a autoestima daquela cliente de uma forma tão eficaz, né? Uma manicure, a hora que a pessoa vai lá, a cabeleireira. Então, assim, muitas vezes até da pessoa conversar, ela acaba tirando um pouco esse estigma de que de sair até um pouco da depressão. Então, são profissionais da área que acabam entrando um pouco nisso. Então, imagina você que é uma profissional de alguma dessas áreas que eu citei agora. Você também pode se estruturar para 2021, tá? Então, você pode se estruturar e sair na frente. Então, quando eu estou falando sobre mentoria para terapeutas, existe uma gama aí de classificações que não se enquadram dentro do processo normal, mas que também podem utilizar essa bagagem toda para conseguir aí alavancar o seu 2021, tá? Então, essa estrutura, isso tudo, dá para ser feito. Então, se você também conhece alguém, encaminha esse vídeo, dá o seu... repassa essa informação, né? Porque é uma informação muito, muito valiosa. Então, quem estiver bem, vai estar aí em 2021 muito bem também. Tá bom? Então, eu te espero lá e qualquer dúvida eu tô aí à disposição. Eu sou a Silene Galo, da Silene Galo Therapy e Silene Galo Mentoria. Tá? Então, aí nos 2 canais, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Então, assim, e tem o site também que você pode consultar. Então, eu tô aí em algumas mídias que você pode ter acesso e tem várias informações também, tá bom? Espero que você goste e vamos lá que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender juntos, né? Tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.